Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer a doutora Samila Cavalcante, que é médica. Ela é uma mistura de oftalmologista com cirurgiã plástica. O que é a plástica dos olhos, doutora? A plástica ocular, ela é uma área da oftalmologia que estuda as pálpebras, os cílios, a via lacrimal e a órbita, que é o local onde o olho está inserido. E aí tem a parte também estética, né, com o objetivo de rejuvenescimento da região periocular. O que é via lacrimal? Via lacrimal é todas as estruturas, né, que produzem a lágrima e drenam a lágrima, né? Então a gente tem a produção e drenagem, que é toda uma parte que tem na região dos olhos e na porção mais superior do nariz, que elas podem também causar doenças. E a gente também trata isso. E por que é que a cebola provoca lágrimas? Por conta das substâncias que tem na cebola, então no momento que a gente corta, que entra em contato com o ar e com os olhos, vai estimular ali a produção da lágrima. A lágrima é fundamental para a saúde dos olhos, doutora? Sim, é importantíssimo. Então a gente precisa da lubrificação ocular para que os olhos eles funcionem de maneira adequada e também para evitar problemas no olho. Inclusive na cirurgia das pálpebras é importantíssimo a gente ter esse cuidado para não tirar a pele em excesso, para que o paciente ele consiga fechar os olhos e consiga piscar também, que é importantíssimo nessa questão da lubrificação dos olhos. Porque também tem um problema de saúde, que é essa coisa do olho seco. O que é o olho seco? Isso, o olho seco é quando o paciente ou ele não produz a lágrima de maneira adequada ou essa lágrima não tem uma qualidade muito boa. Então, ela evapora mais rápido, por exemplo. Então, o paciente ele vai ter aquela sensação de olho seco, irritação, o olho pode ficar vermelho, irritado e pode dar problemas mais sérios também, porque a lágrima ela é fundamental para a saúde ocular. E o uso da lente de contato, doutora Samila, exige cuidados especiais da pessoa? Sim, é importantíssimo. A gente tem que ter cuidado com a higienização, com a manipulação da lente, usar a lente adequada para o olho, né? Tem que respeitar o tempo da lente, o tempo de uso da lente, não dormir com lente e principalmente também lubrificar, que é importantíssimo. Tem vários tipos de lente de contato, Existem, não sim. só não? Não, existem vários tipos de lente. Então tem que ver qual é o mais adequado para a superfície do paciente, superfície ocular do paciente. E essa coisa do olho caído? Então, o olho caído tem duas coisas, né, que geralmente os pacientes confundem bastante. Então, tem o olho quando ele é mais fechadinho do que o normal, que a gente chama de pitose palpebral, e também o excesso Chama de de pele. japonês também, né? Chama de japonês, né? É, O o olho mais japonês é fecha- com o olho fechado, né? Então, às vezes chamam também de um olhinho mais preguiçoso, que é quando o olhinho está mais fechado do que o normal. Olho preguiçoso, é? Que tanto relaciona com a questão do desvio, né, do estrabismo, como também alguns chamam também de olho preguiçoso o fato dele estar mais fechado do que o normal, que é a pitose palpebral. Então, são duas coisas, tem o excesso da pele e tem a pitose palpebral. São duas coisas distintas, mas que podem estar associadas no mesmo paciente. Quem é que tem mais isso, é homem ou mulher? Veja, a pitose não tem muito disso, assim, mas de maneira geral, o excesso de pele, a gente atende mais as mulheres, que elas se incomodam mais com excedente de pele, mas a pitose aí depende, né? Acomete tanto homens quanto mulheres. E esse excesso de pele, o que é que causa? Qual é o resultado que causa para a pessoa? Então, veja o processo do envelhecimento, mas também as características genéticas. Então, tem pessoas que têm uma flacidez maior, então não necessariamente a pessoa precisa ser mais velha para ter o excesso de pele palpebral. Então, quando a gente tem esse excesso de pele, ele pode tanto envelhecer, né, o olhar, como também dar aquela sensação de peso e em fases assim, mais avançadas, com excedente de pele importante, pode limitar o campo visual, então pode diminuir a qualidade da visão. Também, e aí ela se torna praticamente obrigatória, né? Isso, tem os casos funcionais, né, que são pacientes geralmente mais velhos, que têm um excesso de pele importante, que pode sim comprometer mais ali o campo de visão, e tem os pacientes mais jovens, que o objetivo maior é estético. E por que é que a senhora optou por essa coisa tão complicada? Porque você trabalhar em torno dos olhos não é uma coisa fácil, exige realmente um cuidado muito especial. Por que a senhora optou por isso? O olho sempre me encantou, desde a faculdade, então a parte da oftalmologia em si me conquistou bastante. E a parte da plástica é, assim, muito gratificante, porque a gente consegue transformar os pacientes
teve, inclusive, recentemente atendi uma paciente, uma senhora, que veio indicada de um geriatra. Então, assim, ela nem tinha interesse estético, era mais realmente para melhorar a visão e o campo visual. E aí ela nem queria operar, mas enfim, foi prudente para poder melhorar essa questão da visão dela. E no pós-operatório ela voltou maquiada, com lápis de olho, com rímel. Então assim, a gente consegue transformar a vida da pessoa através da cirurgia dos olhos. Então isso é realmente muito gratificante. Trabalhar com a autoestima das pessoas, melhorar a autoestima das pessoas, realmente é muito bom. Então foi uma das grandes coisas que me levou a optar por essa área. E essa senhora que chegou lá comemorando, já teve homem também comemorando o novo visual? Sim. Sem dúvidas, o público feminino é muito maior, mas sempre sim. Inclusive, tem aumentado bastante a procura dos homens e eles costumam ficar também bem satisfeitos. Ô, doutora, qual foi a paciente mais jovem e a mais velha que a senhora teve? A paciente mais jovem, ela tinha 30 anos, mas ela já tinha realmente o excesso de pele, não pela idade, obviamente, mas questões genéticas, de pele mesmo. E a paciente mais velha, ela tinha 88 anos. 88 anos. Isso. E ficou joinha. Ficou muito bem. Ficou bastante satisfeita. E quais são as exigências do pré-operatório? O sucesso da cirurgia, ele depende muito da técnica do cirurgião, mas também depende bastante do paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com o sol, fazer compressa gelada, seguir as orientações prescritas pelo médico e também não fazer esforço físico. E é importantíssimo também a questão da proteção solar, evitar se expor ao sol, principalmente no início ali do pós-operatório. Porque a gente fala muito aí de sol na praia, que atinge a pele, mas o sol em certos horários é ruim também para os olhos. Sim, o sol ele é ruim para a pele, para os olhos e para a cicatriz. Por isso que a gente solicita tanto a questão da proteção solar, que é importantíssimo, não só pela questão estética do envelhecimento, mas também para evitar doenças. Inclusive na pálpebra, a gente trata câncer de pele também nessa região. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nem tudo é só estética, né? Então a gente tem que ter cuidado com o sol e com as doenças que são decorrentes do excesso da exposição solar, como por exemplo o câncer de pele. E o óculos de sol, né? Tem um negócio de UV. Que diabo é UV? Eu conheço uva, mas UV, o que é UV? É o fator de proteção, né, que os óculos eles devem ter para exatamente evitar a exposição excessiva e, consequentemente, problemas associados a essa exposição excessiva, como, por exemplo, o tumor palpebral. Não só de pálpebra, né? Tumor da região ao redor dos olhos. E isso, a gente pode ter, sim, tumor palpebral, tumor de pele na região das pálpebras. E aí é complicado, né? É, exatamente. Aí tem que ter cuidado. Geralmente o tratamento é cirúrgico. A gente precisa retirar aquele tumor de pele. E normalmente uma cirurgia dessa demora quanto tempo? Anestesia geral ou é local? Não, a anestesia é local com sedação. Então a gente faz a cirurgia no bloco cirúrgico, o paciente vai estar sedado, né, dormindo, e a anestesia é local. Sim, porque qualquer coisa no olho dói muito, né? Qualquer ciscozinho que cai no olho é uma dor terrível, né? Isso. Mas do ponto de vista das pálpebras, o pós-operatório ele costuma ser tranquilo. Então, assim, o paciente não é comum sentir dor no pós-operatório. E durante a cirurgia, como a gente, né, tá ali, o paciente vai estar sedado, com todo o cuidado, com a assistência do anestesista e em bloco cirúrgico, então a cirurgia é confortável, o paciente não sente dor. Cirurgia confortável, imagina isso aí. Eu faço cirurgia confortável. E o pós-operatório? O pós-operatório também costuma ser bastante tranquilo, principalmente quando a gente compara com outras cirurgias maiores. Então, o paciente, a gente solicita um repouso, evitar esforço físico, né, intenso, cuidados com o sol, não se expor ao sol, fazer bastante compressa gelada e nos primeiros dias deitar na posição de barriga para cima. De maneira geral, essas são as principais orientações. Mas não tem coisa de ficar hospitalizado, não? Não, o paciente vai para casa no mesmo dia. A gente chega, vai para o bloco cirúrgico. Ao final da recuperação anestésica, o paciente é liberado para casa e aí volta só no primeiro dia do pós-operatório, mas não fica internado. E, doutora, com quantos dias a senhora dá o habeas corpus para a pessoa sair normal? Veja, para as atividades físicas, então, sem esforço muito intenso, como, por exemplo, caminhada, uma bicicleta, a gente já libera em torno aí do 7º ao 10º dia, dependendo de como o paciente vai estar. E a alta
para as atividades, né, vida normal, geralmente com 30 dias, mas o processo de cicatrização, ele demora um pouco mais, é em torno de 3 a 6 meses. Então, eu peço uma volta nesse período para a gente avaliar como ficou o resultado final. Mas para as atividades da vida diária, geralmente é em torno do 7º ao 10º dia, o paciente já pode ir voltando às suas atividades. Mas é uma atividade que exige muito cuidado, né, doutora Samila? Está em cima dos olhos, né? Isso. E cirurgia nos olhos não pode errar. Não pode, a gente tem que ter muita cautela. Por isso que é importantíssimo a gente procurar um profissional habilitado, especializado, que sabe o que realmente a gente precisa retirar. A gente tira o que está em excesso, trata o que está em excesso, a gente não transforma, a gente não muda e tem que ter cautela para não ter complicações. Quem é que pode fazer essa cirurgia e quem é que não pode? De maneira geral, eu costumo dizer que assim, não tem idade, que é uma dúvida muito frequente, né? Que as pessoas acham que só as pessoas mais maduras podem fazer essa cirurgia. Mas, como eu falei, já operei pessoas de 30 anos, né? Mas, então, assim, tem que ter o bom senso, tem que ter a indicação, que é mais importante do que a idade, e o bom senso na hora da escolha. E, de maneira geral, não existe uma contraindicação assim, absoluta. A gente consegue operar a maioria dos pacientes, então... Claro, aqueles pacientes que possuem outras doenças, que fazem uso de medicações, a gente consegue fazer um planejamento, estabilizar o paciente e programar a cirurgia. Então, de maneira geral, a gente consegue operar a grande maioria das pessoas. E quanto tempo dura a cirurgia? Quando a gente vai fazer a cirurgia só da pálpebra superior, ela dura em torno de 1 hora, mais ou menos. Quando a gente vai mexer na pálpebra superior associado à inferior, juntamente com o supercílio, né, as sobrancelhas, que a gente costuma também fazer a cirurgia associada, aí dá em torno de 3 horas, 3 horas e meia, mais ou menos isso aí de cirurgia. Claro que isso é variável, né? Quais são as sobrancelhas que dão mais problema, a superior ou a inferior? A pálpebra inferior, porque ela é uma cirurgia mais delicada, ela tem mais bolsas de gordura, que tem mais vasos, sangra mais, então tem mais chance de complicações. Mas, de maneira geral, costuma ter resultados bem satisfatórios e com poucas complicações. E que gordura é essa? É a mesma gordura que torna as pessoas obesas? É a mesma gordura? Sim, são bolsas de gordura que a gente tem localizadas aqui na pálpebra inferior, que quando a gente é mais jovem ou quando não tem aquela genética, né, de ter o prolapso, a gente vai ter a pele que sustenta, pele, tendões, que sustenta essa gordura na parte interna. Na medida que a gente vai envelhecendo ou por outros fatores, essa pele ela vai ficando mais frouxa e aí a bolsa que estava mais interna, ela vai prolapsando. Então, todo mundo tem essa gordura, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão aparecendo e tornando esse olhar mais pesado, mais envelhecido. E essa cirurgia resolve o problema de rugas? Tira as rugas dos olhos? Eles melhoram as rugas. Veja, o objetivo da cirurgia não é tirar as rugas. Então, a gente vai tirar o excesso de pele palpebral, bolsas de gordura. Em alguns casos, a gente pode tirar uma parte da musculatura também e associar outros procedimentos. E, consequentemente, a gente melhora a ruga, mas o objetivo principal não é esse, é retirar o que está sobrando. E as rugas, a qualidade da pele, a gente consegue melhorar com procedimentos não cirúrgicos que a gente costuma fazer também associado. Quanto mais a gente investe, mais a gente tem um retorno, né? Então, a gente pode, sim, associar cirurgia juntamente com outros procedimentos não cirúrgicos para melhorar toda a região periocular. Mas se a senhora for fazer cirurgia, dá de cortesia também acabar as rugas? Quando faz a cirurgia, tira as rugas? Melhora sim o aspecto. Né? Melhora, Mas tem essa vantagem extra, né? Tem vantagem, todo mundo rejuvenesce. Mesmo aqueles pacientes que têm um benefício mais funcional, quando tem aquele excesso de pele muito grande, vai ter o benefício também do rejuvenescimento. Então, o paciente sempre costuma ficar bastante satisfeito. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Samila Cavalcante, que é oftalmologista e cirurgião plástico, as duas coisas juntas. Doutora Samila Cavalcante, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que essa cirurgia na pálpebra dos olhos tem um número impressionante no Brasil, né? Isso, é uma das cirurgias mais realizadas. É uma queixa muito frequente. Então, quando a gente conversa, quando a gente olha para as pessoas, a gente vai diretamente na região periocular. Então, realmente é uma queixa muito frequente no consultório e é uma das cirurgias mais realizadas. E hoje está na moda aí a harmonização facial. A harmonização facial pode mexer com os olhos?
Pode sim. Inclusive, a gente tem ali os limites, né, dos locais onde a gente pode usar preenchedor, por exemplo. Então, a gente tem que ter bastante cautela, principalmente na região periocular, porque pode ter risco de complicações mais sérias e também pode, inclusive, interferir na nossa cirurgia. Pode complicar, tornar uma cirurgia mais difícil, inclusive. Essa cirurgia, depois que termina, melhora a qualidade da visão? Sim. No momento que a gente tira aquela pele que está em excesso, que está formando, né, está atrapalhando um pouquinho ali o campo visual, então os pacientes costumam referir uma melhora significativa da qualidade de pele. Eles referem que clareou mais, ampliou mais a visão. Então os pacientes costumam sim ter esse benefício funcional de melhora da qualidade da visão. E esses pontos que a senhora dá, esses pontos são retirados com quantos dias? Eu costumo tirar os pontos das pálpebras em torno do 8º dia de cirurgia. Não dói, não? Não, não dói. Está dizendo que na cirurgia não dói, mas no pós-operatório não dói, não? Não, desconforto, não é dor, mas um desconforto, principalmente ali nos primeiros dias. Então, depende também do tanto que o paciente vai estar inchado, né? Tem pacientes que incham mais do que outros, então pode gerar um desconforto. Mas dor não é frequente. Inclusive, a gente não costuma prescrever medicações para dor, porque de maneira geral não é necessário. E um paciente que já use óculos, depois da cirurgia, ele mantém o mesmo grau? Sim, essa cirurgia ela não interfere com o grau do olho, porque a gente não mexe no olho, é apenas na parte externa do olho. Então, a gente não muda essa questão dos óculos. O que acontece é que algumas vezes os pacientes querem retirar os óculos para mostrar o resultado da visão. Então, se sentem melhor e aí não querem ficar com os óculos escondendo ali o resultado da cirurgia. Mas a cirurgia em si, ela não muda o grau e não mexe dentro do olho. Mas torna a pessoa mais bonita. Sim, sem dúvidas. Com certeza, né? Sem dúvidas. E por que essa paciente que a senhora falou, jovem, por que é que esse problema dá na jovem? É comum ou foi raro? É raro, né? Então, como eu falei, assim, foi muito pontual. De maneira geral, o público mais frequente é em torno de 45, 60 anos. Então, esse é o público mais frequente. Mas pessoas mais jovens que não têm cuidados com a pele, que não têm uma genética tão boa para a pele, então pode sim ter um excedente de pele ou prolapso de gordura. Então, eu já fiz cirurgia também só para tirar gordura e já fiz cirurgia em pacientes mais jovens só para retirar a pele, porque não tinha tanto excedente. Então, está muito relacionado com os cuidados que você tem com sua pele, a genética, de maneira geral, é isso aí. O obeso, né, o que tem excesso de peso, isso também chega até os olhos? Chega, e inclusive é da questão das bolsas de gordura, né? E principalmente também quando pacientes obesos perdem peso de maneira significativa em um período mais curto. Então, vai gerar uma flacidez muito importante. Inclusive, quando eu recebo pacientes que estão em programação de emagrecimento, eu sempre oriento esperar, olha, quando você estabilizar o seu peso, é que a gente planeja a cirurgia. Porque quando a gente perde peso, vai gerar uma flacidez de pele que a gente vai precisar ajustar. Então, é interessante para a cirurgia, fazer a cirurgia quando o paciente já estiver com o peso estabilizado. Quer dizer, e essas pessoas que perdem muito peso podem ter problema nas pálpebras, né? Sim, a flacidez da pele, da pálpebra. Não só da pálpebra, né? Mas do rosto como um todo e da pálpebra também. Então, se está em programação de emagrecimento, é interessante aguardar, avaliar, estabilizar o peso para só depois programar a cirurgia, que a gente vai ter um resultado mais adequado. E quais são as normas que a senhora aconselha aos seus pacientes para não ter que fazer a cirurgia? Qual é o cuidado que a pessoa deve ter no dia a dia? Então, cuidados no dia a dia, então, é importante. Os cuidados, né? Os cuidados pré-operatórios, eles são importantíssimos. Então, a gente tem que fazer os exames para avaliar como é que está a saúde, né, de maneira geral, se as doenças que o paciente tem, diabetes, pressão alta, se elas estão controladas, porque isso vai interferir na cirurgia, bem como no pós-operatório. As medicações que o paciente usa também, eles podem interferir na cirurgia e no pós-operatório. Então, é importante a gente avaliar o paciente como um todo no pré e também é importante os cuidados pós-operatórios. Então, o paciente seguir todas as recomendações, usar as medicações que a gente vai prescrever, cuidado com gelo, repouso e exposição solar, porque o resultado não depende apenas do médico e da técnica cirúrgica, mas também dos cuidados do paciente com o pré e o pós-operatório. Mas a senhora está dizendo que resolve ruga com outro tipo de tratamento, mas por que a ruga é diferente da gordura? Sim.
A ruga ela vai ser uma consequência ali tanto das alterações musculares como alterações da pele. Então, a gente tem que tratar todas essas camadas, né? Então, a gente trata a pele, trata a musculatura, como, por exemplo, com a toxina botulínica. Então, a gente tem que associar procedimentos para melhorar a pele ali como um todo e, consequentemente, melhorar a ruga, não só através da cirurgia. E a senhora também é professora Sim, lá da da Fundação Fundação. Antônio Ventura. Ensina Isso. o que lá? A parte de plástico ocular. Para médicos, né? Para médicos. Então, eu ensino os oftalmologistas que já terminaram a oftalmologia e que estão querendo entrar nessa área, né, que entram, na verdade, na subespecialidade, que é a plástica ocular. Então, eu ensino oftalmologistas a atuarem nessa área de plástica ocular. E a procura é grande? Sim, e vem crescendo cada vez mais. E esse curso é dado dura quanto tempo? Então, o paciente, para chegar na formação de plástica ocular, ele faz 6 anos de medicina, 3 anos de oftalmologia e 2 anos de plástica ocular. Só? Mas teve todo, assim, para começar, né? Na verdade, o médico ele nunca para de estudar, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando especializações de acordo com a área que você vai querer focar ali, né? Então, conhecimento nunca é demais. Então, a gente tem que estar sempre indo atrás, se atualizando, para poder oferecer o melhor para o paciente. E a Fundação Antônio Ventura oferece plástico ocular? Sim. Para as pessoas que não têm condição? Sem custo, sim. Paciente que chega para a oftalmologia, se tiver indicação da plástica ocular, ele vai ser encaminhado para o ambulatório de plástica ocular e sim direcionado tem um também ambulatório para só um de ambulatório plástico específico de plástica ocular. O paciente ele chega através do ambulatório de oftalmo geral, vai passar por toda a avaliação, ver como é que está a saúde ocular, óculos, e se ele tiver necessidade e indicação de algum problema nesses locais que eu falei, de pálpebras, via lacrimal, cílios ou órbita, ele vai ser encaminhado para o nosso ambulatório. Então, não é só a parte estética, mas também a parte funcional das patologias que acometem essas estruturas. E do nosso ambulatório é que ele segue para a cirurgia. Doutora, tem problema nos olhos com cosméticos, com aqueles lápis, aquele negócio que passa? Pode ter problema? Pode. A questão, assim, não é... A maquiagem, ela pode sim ser utilizada, mas você deve ter cuidado com a validade dos produtos e os produtos adequados para aquele local. E, principalmente, a retirada dos produtos também, que é importantíssimo, para que a gente evite complicações. Os cosméticos também, eles têm que ser direcionados, né, específicos para aquela área, que é uma área muito delicada. A região dos olhos, a gente tem a pele mais fina do corpo e é uma área muito nobre, muito delicada. Então, a gente precisa ter essa cautela também com este local. Olha, o dermatologista que eu converso aqui disse que a mulher dormir com a maquiagem é um crime. A senhora concorda com isso? É um crime? Completamente, é um crime. Está prejudicando bastante ali a pele, a qualidade da pele. Inclusive, na região dos olhos, a gente tem muita blefarite, que é uma inflamação dos cílios. Como é o nome? Blefarite. Que nome horroroso. O que é essa doença? É a inflamação dos cílios, né, que podem estar associadas com a maquiagem. Quando o paciente usa bastante maquiagem e que não retira, então, o acúmulo daquela maquiagem no local, juntamente associado com outros fatores também, podem aumentar a oleosidade dos cílios e podem causar inflamação dos cílios e da margem palpebral. Porque também deve ter um produto especial para a limpeza dos olhos, né? Olhos, sim. Para tirar a maquiagem, né? Maquiagem, para higiene. Da mesma forma que a gente costuma limpar o rosto, é interessante a gente limpar as pálpebras e os cílios. E existem produtos específicos para a higiene desse local. E essa cirurgia que Lula fez recentemente, é essa que a senhora faz? Sim. Ele fez a cirurgia superior e inferior. Ele ficou mais jovem, né? Ficou mais jovem, inclusive ele teve um resultado bem natural. Porque o resultado não pode ser não natural, não. Fica horrível, né? Tem que ter cautela, né? Nada artificial, na minha opinião, fica interessante. Então, é como eu falei, a gente deve retirar, tratar o que está em excesso. Então, tudo que é demais, na minha opinião, não fica interessante. Então, eu prezo bastante pela naturalidade. E normalmente é o que os pacientes preferem. E é o que diz aqui, o resultado é importante, até porque o resultado o espelho mostra, né? Exatamente. E é o nosso cartão de visita também, importantíssimo. E o paciente tem que estar satisfeito. E a senhora já falou aqui, o pós-operatório é tranquilo? Isso, o pós-operatório costuma ser bem tranquilo. Agora tem que dormir com a barriga para cima. É interessante que pelo menos os 3 primeiros dias o paciente deite de barriga para cima e com a cabeça mais elevada.
para não ficar tão plano. É importante para a recuperação, ajuda, principalmente nos primeiros dias. Que é uma das partes mais chatas, né? O que eles reclamam mais. Doutora, a senhora sabe que hoje muita gente não consegue viver sem o tal do celular, né? E depois dessa cirurgia pode ficar vendo o celular sem problema? Pode sim, não tem problema nenhum. O que acontece é que geralmente no primeiro e no segundo dia pode acontecer do olho estar um pouquinho mais ressecado, então ter um pouquinho mais de desconforto pelo inchaço também. Então o paciente ele não se sente confortável em usar. Não é que tem contraindicação, mas ele não se sente confortável em usar a tela do celular. Mas, de maneira geral, aí no segundo dia, o paciente já está usando, segundo, terceiro dia, já está usando o celular, computador, de maneira bem tranquila. Doutora, existe colírio e colírio? Existe, é importante que o oftalmologista oriente que tipo de colírio a pessoa deve usar? Sim, existem vários colírios, então a gente tem que ver qual colírio mais adequado para aquela superfície ocular e também de pós-operatório. Então, inclusive as próprias lágrimas artificiais, que existem várias no mercado, cada um tem uma composição Lágrima diferente. artificial, tem isso, é? Tem. Lágrima chamar artificial. de lágrima artificial, né? Que são os colírios lubrificantes para hidratar os olhos. Então, existem várias composições e a gente tem que ver qual é o mais adequado de acordo com a superfície ocular do paciente, se o paciente é um pós-operatório, se o paciente precisa de um colírio mais viscoso, mais líquido. Então, tudo isso a gente avalia, né, de acordo com a necessidade do paciente, para poder indicar o melhor produto. Quer dizer que existem pessoas normais e pessoas choronas, né? Pessoas que qualquer emoção, as lágrimas caem, né? Sim, inclusive tem pessoas que têm alterações da superfície ocular e o olho seco, por exemplo, o olho mais ressecado, que acaba que chora mais do que outras pessoas. Então, tem tanto a questão da sensibilidade, como também das próprias alterações oculares que podem deixar o olho chorando mais do que o normal. Nós queremos agradecer a doutora Samila Cavalcante, realmente ela deu uma aula aqui e já viu homem e mulher que quiser ficar mais jovem, vai lá que ela resolve com essa cirurgia. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.